E aí pessoal, aqui é o professor Jameson, estou aqui para a nossa segunda aula, ainda falando sobre o nosso tema de soluções, tá? Na aula de hoje a gente vai comentar sobre a maneira que a gente consegue padronizar as soluções, ou seja, como é que eu consigo determinar a quantidade de soluto, que é a espécie química que está ali dissolvida, né, dispersa, em relação a um solvente, que no geral é a água que a gente estuda, mas que pode ser outra espécie química, como um gás ou um líquido também, para fazer o preparo dessa solução, tá? Então, quando a gente fala sobre as soluções, a gente sempre entra no conteúdo de concentrações que vem para mostrar quais são as unidades de medida utilizadas, quais são os parâmetros utilizados para representar essa solução. Então, para a nossa aula de hoje, são questões referentes às principais unidades, sendo a principal a molaridade, que é a concentração molar, quantos mols temos a cada litro, né, ou a cada ml. Temos a concentração comum, que é a mais utilizada de maneira cotidiana, que são quantas gramas você tem para uma quantidade de volume, né, quantas gramas eu tenho por litro, quantas miligramas eu tenho por litro. Temos também a titulação, e temos a concentração em percentual de massa e volume, que essa a gente usa em alguns casos no dia a dia, tem algumas questões, e que a gente vai comentar ali também em um dos exemplos, tá? Então, vamos começar aqui as questões. A primeira das questões, e quando a gente fala sobre concentrações, temos que lembrar que as questões, em algumas vezes, vão pedir para você calcular as concentrações, em outros momentos, vão, a partir da concentração conhecida, determinar lá, pedir para que você determine outra propriedade. Então, as questões podem ter basicamente esses dois caminhos. Eu sei a concentração e eu tenho que, a partir dela, resolver ali a situação, ou eu tenho que chegar nessa concentração. É mais ou menos esses dois pontos que as questões costumam pedir. Então, vamos para a nossa primeira questão, que é a questão 13 do segundo banco de questões, tá? Primeiro banco de questões sobre solubilidade, esse segundo sobre concentrações. Nessa questão, temos o seguinte enunciado. A dipirona sódica é um conhecido analgésico antipirético cuja solução oral pode ser encontrada na concentração de 500 mg por ml. Então está aqui já a concentração que esse medicamento é ministrado. Analisando as orientações da bula, conclui-se que a quantidade máxima diária recomendada para crianças. Então, pessoal, aqui ele apresenta a concentração de 500 mg por ml, então já diz qual é a concentração. Então, vamos continuar. Analisando as orientações da bula, conclui-se que a quantidade máxima diária recomendada para crianças de certa faixa etária é de 100 mg por quilo de massa corporal. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança de 10 kg que deve tomar esse medicamento, a recomendação diz que seriam 100 mg por quilo. Então, 100 vezes 10 daria 1000 mg. Tá? Então, 1 grama que poderia ser ministrada dessa dipirona sódica. Então, está aqui o nosso enunciado básico. Vamos para a pergunta, né? Sabendo que 1 ml desse medicamento corresponde a 20 gotas, a quantidade máxima de gotas que deve ser ministrada a uma criança de massa corporal de 7 kg será... E aí temos as alternativas indicando quais são, né, o número de gotas que teremos que ministrar aqui. Então, nessa questão, é uma questão que eu já tenho informação sobre a concentração da solução principal, né? E a partir dessa concentração eu vou buscar outro resultado, como eu comentei inicialmente. Então, vamos começar iniciando quantas miligramas seriam necessários para essa criança. Então, se a criança tem 7 kg, e a recomendação é de 100 mg para cada quilograma, então, inicialmente, né, para essa criança deve ser ministrado 700 mg. Né? Vamos lá, né? Para uma criança de 7 kg, é necessário ser ministrado, né, o máximo que pode ser ministrado são 700 mg do medicamento. 700 mg do medicamento, que é a dipirona sódica. Ok, essa é a nossa primeira informação. O que a questão pede é só que, se eu sei disso, se eu sei dessa informação, se eu sei a concentração do medicamento, quantas gotas de medicamento eu teria que ministrar para essa criança, né? No máximo, quantas gotas. Então,
A gente pode resolver essa questão por regra de 3, que é pode resolver por essas proporcionalidades. Que informações a gente sabe? Olha, eu sei que em 1 ml eu tenho 500 miligramas. Mas eu não quero 500 miligramas, eu preciso de 700. Então, 700 miligramas equivale a quanto? Então, equivale a um pouco mais de 1 ml. Eu preciso descobrir esse valor, né? Quanto equivale essa quantidade exata de miligramas. Sabendo, né, quantas miligramas eu preciso, eu consigo determinar quantas gotas. E aí a gente pode fazer isso por 2 regras de 3 ou por uma regra de 3 mais simples. Que informação eu sei já? A gente sabe que 1 ml do medicamento equivale a 20 gotas. Então, eu posso dizer que 500 miligramas desse medicamento são ministradas, são dadas àquela criança em cada 20 gotas. Porque 20 gotas equivale a 1 ml. Então, podemos fazer por regra de 3 de 2 partes ou uma só para resolver o problema. Vamos fazer por 2 partes para ficar mais claro para quem não entendeu direitinho aqui, fazer passo a passo. Então vamos lá, inicialmente eu vou determinar, primeiro passo aqui, vamos determinar quantas ml eu preciso ministrar para essa criança. Então vamos lá para a regra de 3, eu sei que eu tenho 500 miligramas para cada ml do medicamento, cada mililitro, né? Então, 500 miligramas a cada 1 ml. O que eu preciso ministrar para a criança não são 500. Pela sua massa corporal, deve ser 700. No máximo, 700 miligramas deve ser ministrado. Esse é o limite que aquela criança pode tomar desse medicamento. 700 miligramas. E aí eu vou determinar para quantas gotas eu vou ter esse resultado, que é x aqui na nossa regra de 3. Então, regra de 3, multiplica esse por esse e esse por esse. E o nosso resultado vai ser... Nem precisamos utilizar as unidades de medida aqui, tá? Não são necessárias, então vamos deixar só os valores mesmo. Então vai ficar 500 vezes x, 500 vezes x, dividido por 1 vezes 700, que nada mais é do que o próprio 700. Então, vai ficar 500x é igual a 700. É igual a 700. Então, x, que é a quantidade em ml necessária, vai ser a divisão de 700 dividido para 500. E aí aquela coisa que a gente já conversou nas aulas, evitem o uso de calculadora para a resolução desses problemas. Aqui a gente está fazendo na videoaula, então até para reduzir o tempo, eu não vou executar a parte matemática das divisões. Nas aulas a gente sempre faz, para vocês praticarem. Então pode cancelar esse, cancela esse, cancela esse e cancela esse. Vai ficar 7 dividido para 5. E aí a gente encontra o valor de 1,4. Então, quantas ml eu devo ministrar do medicamento? 1,4 ml, para que eu consiga ter 700 miligramas. Beleza? Tá aqui. Segundo passo. Esse aqui foi o primeiro. Vamos fazer de outra cor. Segundo passo. Segundo passo, vamos lá. Para esse segundo passo, eu só quero determinar o número de gotas. Que informação eu sei? Que 1 ml corresponde a 20 gotas. Mas eu não preciso de 1 ml, eu preciso de 1,4. Então, por outra regra de 3, a gente consegue. Em 1 ml, nós temos 20 gotas. Então, em 1,4 ml, a gente vai ter quantas gotas? Vamos ter quantas? E aí, pessoal, é aquele ponto que eu sempre converso sobre entender que essas questões são realizadas durante uma prova. Então, você não pode perder muito tempo.
Para ganhar tempo, é só você observar as alternativas. 1 ml equivale a 20 gotas. Só que eu não preciso de 1, eu preciso de 1,4. Quais são as outras alternativas? 1,4 equivale a 10 gotas? Não, porque 1 ml já equivale a 20. 1,4 equivale a 40 gotas? Não, porque 1 ml equivale a 20, então 2 ml equivale a 40. Então, por eliminação, você consegue chegar no valor necessário, que seria 28. Porque nenhuma das outras alternativas bate com o valor que tu conhece. Então, se 1 ml é igual a 20, não tem condição de 1,4 ser 60, ser 40, ser 10 ou ser 20. Então, só sobra 28. Então, quando você resolve a primeira etapa, já dá para você partir pelo valor aqui para tentar chegar na segunda. Mas se não, eu estou com dúvida, aí você resolve essa segunda etapa aqui para tirar as dúvidas, tá? Você vem aqui e aí vai ser esse vezes esse. Então, dá x vezes 1 é o próprio x. E x vai ser igual a 20 vezes 1,4. Quanto é que dá 20 vezes 1,4? Dá 28. Então, está aqui nossa resposta. Então, quantas gotas podem ser ministradas a essa criança? No máximo, 28 gotas para essa quantidade. Então, é ter muita atenção, treinar bastante essa parte matemática para que vocês não demorem muito na prova. Beleza? Então, esse é o primeiro enunciado, parte de uma concentração conhecida para chegar num resultado ali, qualquer que ele possa pedir. Vamos para a segunda questão. Nessa segunda questão, ela é uma questão que vai falar sobre a concentração molar. Ok? Então, vamos lá. A questão 16, lá do banco de questões, traz o seguinte enunciado. A ampicilina é um antibiótico indicado para infecções no trato urinário, respiratório, digestivo e biliar. Esse antibiótico ele apresenta massa molecular, massa molar, né, de 349 gramas por mol. Como é que chega nesse resultado? Eu posso somar a massa atômica de todos os átomos que compõem essa molécula, né? Tem carbono aqui, hidrogênio, nitrogênio, os oxigênios. Somando todo mundo, a massa atômica de cada um deles, eu vou ter essa massa molar aqui apresentada. Que já dá, então não precisa calcular, não precisa desse trabalho. Então ela apresenta essa massa molar e tem essa forma estrutural aqui. A reconstituição de um fármaco consiste em retornar o medicamento da forma de pó para sua forma original líquida. Então essa técnica utilizada na área de farmácia, ela prepara uma solução. Ela pega o pó do medicamento e dilui em água, que é fazer uma solução. No caso da ampicilina, segundo a Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, essa reconstituição é feita através da dissolução de 500 gramas do medicamento, do sólido, né, do pó, em 2 ml de água estéril. Então, você pega o pó do medicamento e dissolve em 2 ml de água. Após a sua reconstituição, esse antibiótico apresentará concentração e quantidade de matéria em mol por litro de aproximadamente igual a... Então, nesse caso, o que é que eu quero calcular? Essa questão quer saber qual é a concentração. Qual é essa concentração? Em mol por litro, que é a nossa molaridade. Tá? Então, vamos lembrar da fórmula, né? Vou colocar aqui, risquei, vamos colocar ela aqui. Fórmula da concentração, você dá uma olhada lá no material, se tiver dúvida, mas é uma fórmula bem conhecida, em que eu tenho que a molaridade é igual ao número de mols por litros, pelo volume em litros. Essa é a padrão utilizada para a molaridade. Número de mol por litro. Tá aqui. Então, como é que a gente calcula o número de mol? Aí é lembrar lá das aulas, né, a gente trabalha sobre mol, que é esse conjunto, né, essa unidade de medida que representa matéria, para poder chegar nesse valor. Para calcular o número de mol de qualquer espécie química, a equação, deixa eu mudar a cor da canetinha, a equação vai ser a massa, a quantidade de massa que você tem dessa espécie química, a massa, dividido pela massa molecular ou massa atômica, que é a massa dos átomos que constitui aquele componente químico. Onde é que a gente encontra isso? Na tabela periódica a gente encontra. Hoje em dia temos muita facilidade de achar esses valores, mas nas provas ou vai estar na questão
ou disponibilizado ali na tabela periódica. Porque você decorar todos esses valores é uma coisa um pouco inviável. A gente vai aprendendo com o tempo de alguns elementos, mas todos eles ficam uma coisa muito mais trabalhosa. Então, vamos lá. A questão pede para calcular essa concentração. Então, para calcular a concentração, eu preciso saber o número de mols. Então, o primeiro passo, calcular o número de mols. Como é que calcula? Massa. Qual foi a massa que foi diluída? Qual é a massa do solvente? Dividido pela massa molecular, ou a massa molar. Essa massa molar já foi dada aqui, ó, 349 gramas por mol. Então, já está certo ela aqui. Qual foi a massa que foi dissolvida? A massa que foi dissolvida é a massa de 500 miligramas do medicamento. E aí, depois de determinar o número de mols, a gente vem e determina a molaridade. Então, vamos fazer aqui desse lado o primeiro passo, que é calcular o número de mols. Então, número de mols, como é que eu vou calcular? N, que representa ele aqui, número de mols, Nzinho, é igual. Vamos colocar os valores aqui, né, da massa que foi utilizada, dividido pela massa molar. Massa molar a gente já tem 349 gramas por mol. Porque é nessa escala que se dá pela tabela periódica, gramas por mol, dividido pela massa do medicamento que foi dissolvida. Que aqui, segundo a Secretaria de Saúde, né, a gente vai utilizar esse valor. Tem que ter muita atenção na hora de fazer essa transformação do número de mols, pessoal, porque a tabela periódica, as tabelas comuns, os enunciados sempre dão a massa molar, na maioria das vezes, em grama por mol. E aqui a massa está em miligrama. Matematicamente, fisicamente, olhando para as regras de química, física, fica incorreto trabalhar com unidades em diferentes escalas. Então, todas as unidades que vão ser aplicadas em equações, em regras de 3, tem que estar todas na mesma escala. Porque fica injusto. Por exemplo, eu vou fazer uma relação de distância, né? Vou somar a distância daqui até o cursinho. Então, eu vou somar um quarteirão em metros, o outro em quilômetros, o outro em centímetros, o outro em milímetros. Vão dar de valores muito diferentes. Então, para que a representação seja justa daquele fenômeno, tem que estar todo mundo na mesma escala. Então, tem que sempre prestar atenção. Quando fala de mol, tem que estar todo mundo em grama. Porque a massa molar, a massa atômica é em gramas. Tá? Então, como é que faz para converter? É lembrar das escalas de conversão, né? Para sair de miligrama para grama, a gente precisa dividir para 1000. Então, é esse valor de massa aqui, que equivale a 500 miligramas, né? Que ele equivale a 0,5 gramas. Meia grama. 0,5 gramas. Então, sabendo dessa informação, eu venho aqui, 0,5 gramas. E aí a gente... Opa, tá um Gzinho aqui. Aí é só fazer a conta, tá? Como eu falei, tem muito treino sobre essa parte aqui do uso das divisões com decimais, para que você aprenda a fazer isso. Tem aluno que prefere trabalhar com notação científica, tem aluno que prefere trabalhar com casas decimais, mas é treinar essas regras, como a gente até comenta lá na sala de aula com os exemplos. Então, vai ficar 0,5 gramas dividido para 349. E o nosso valor apresentado dá um valor, né, muito baixo, dá um valor em dízima, que fica 0,0014. Tá? É um valor aproximado aqui. A gente não vai usar o valor todo da calculadora, porque lá na prova vocês não vão ter calculadora. Então, a recomendação que eu dou é dois algarismos diferentes de zero após a vírgula. Porque se eu uso só um, fica muito perigoso do resultado dar longe disso. Tá? Então, pelo menos dois diferentes de vírgulas. Porque aqui é 0,001. Se eu paro no 1 aqui, tem um risco de dar um erro e uma das alternativas aqui não baterem. Então, eu vou pelo menos mais um algarismo. Então, está aqui a quantidade de mols que eu tenho em 500 miligramas do medicamento. Agora, o que eu preciso calcular? Se eu sei o número de mols, se eu sei a quantidade em litros, que é de 2 mililitros, né, que está aqui apresentado, a gente consegue chegar na concentração molar. Então, vamos lá.
mudar a cor da canetinha para a gente falar sobre esse segundo passo. Então, no segundo passo, eu vou determinar essa concentração molar. Essa concentração molar precisa dessas duas informações, então vou botar aqui, M é igual. Vamos colocar os valores. Eu sei o número de mols? Nós sabemos, né? 0,0014. Opa, 0,14. Tá aqui. Nós sabemos o volume de líquido, né? No caso de água. Sabemos, mas temos que converter, porque aqui ele está em mililitro. Se a unidade de medida que a gente quer é mol por litro, tem que converter ele para litro também. E a mesma lógica para sair de miligrama para grama. Vamos dividir esse valor por 1000. Então, o nosso resultado vai ficar 0,002. Isso aqui é a quantidade em litros, tá? Fica 2 dividido para 1000. 0,002 litros. Aplicando o valor aqui na nossa equação, 0,02, a gente pode, né, matematicamente fazer essa determinação. Aí até tem uma regrinha que você pode, né, que você só pode fazer para fazer essa divisão, tem que lembrar, colocar a mesma quantidade de algarismo que tem em cima e embaixo. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui embaixo tem só 4, mas tem um subentendido, um 0 aqui. E aí eu posso cancelar esses daqui, ó. Eles estão em pé de igualdade aqui. Então a divisão pode ser feita 14 dividido para 20, que é igual a nosso 0,7. 0,7. Tá aqui a concentração. 0,7 mols a cada litro dessa solução, né? Dessa reconstituição de fármaco. Tá aqui a nossa segunda questão, que chegou na alternativa D. Tá aqui. Beleza? Então, nesse caso, foi um dos casos em que, de fato, se pediu, né, para calcular a concentração. Como eu falei, algumas pedem a concentração, outras vão pedir a partir da concentração conhecida para resolver um problema. Vamos lá para a próxima. Essa questão, né, 3 aqui do nosso vídeo, que é a questão 87 do banco de questões número 2, sobre concentrações, ela vem falar um pouco sobre outra unidade de medida que também é muito trabalhada em alguns vestibulares, tá? Tem questões até em outras áreas, na área de biologia, para a área ambiental, que trabalham com essa unidade, que é uma unidade que relaciona massa, que é partes por milhão ou partes por bilhão. Essa unidade ela é conhecida lá quando a gente fala sobre a concentração por título ou percentual em massa. Tem alguns materiais que trabalham assim. Que ele vai ser uma razão mássica entre as massas do soluto e a massa total ali, né, do solvente. Tá? Ele faz essa relação para dizer a massa total, que é da soma do solvente mais o soluto. Porque ali o que ele está tentando medir é quantas moléculas de soluto tem em relação ao todo, que é do solvente mais esse soluto. Então vamos lá. O enunciado traz essa seguinte informação. De acordo com o relatório anual de 2016 da qualidade da água, publicado pela Sabesp, a concentração de cloro na água potável da rede de distribuição deve estar entre 0,2 miligramas por litro e no limite mínimo, né? Esse é o valor mínimo que tem que ter de cloro na água potável, e 5 miligramas por litro no limite máximo. Então, esse órgão fiscaliza a qualidade da água de São Paulo e, a partir disso, ele verificou 2 parâmetros. No mínimo, tem que ter 0,2 miligramas por litro e, no máximo, para água potável, né, para consumo, deve ter 5 miligramas por litro. Tá ali os 2 limites. Considerando a densidade da água potável igual da água pura, e isso é uma informação que todo mundo tem que lembrar, que a água pura tem uma densidade bem padrão, tá? Para a temperatura é admitido 1 grama para a nossa temperatura ambiente, 1 grama a cada ml por ml.
Isso é uma informação que nem precisa vir muito nas tabelas, porque é muito conhecido, tá, gente? Então, admitindo que, considerando que a densidade da água potável é igual à da água pura, calcula-se o valor médio desses limites. Então, vamos pegar o valor médio do máximo e do mínimo, o meio entre os dois, o valor mediano dos dois. Então, calcula-se o valor médio desses limites expresso em partes por milhão, seja... Então, nossa questão também está pedindo para calcular a concentração. Só que agora não é mol por litro, nem grama por litro. É partes por milhão, que a gente utiliza a partir da equação de título, né? Que a gente conhece como equação do título, tá? Que vai medir a razão entre a massa do solvente com a massa do soluto, do meio de dispersão ali, apresentado. Então, vamos lá. Para começar, vamos entender qual é o valor mediano, né? Qual é o valor médio dos dois. Para calcular esse valor mediano, né? A média dos dois valores é fazer uma média simples, média normal. A gente faz isso até na vida, no cotidiano, de maneira comum, às vezes, para algumas situações, você tira um valor médio ali. Então, no caso, como é que calcula essa média? É somar e dividir pelo número de amostras, né? Então, pelo número de parâmetros. É somar o máximo mais o mínimo e dividir para 2. Por que 2? Porque são só esses dois valores que eu estou avaliando. Então, nossa média vai ser 5 mais 0,2 dividido para 2. Quanto é que dá isso? 5,2, a soma deles, dividido para 2, é igual a 2,6. Então, está aqui o valor médio, o valor entre o máximo e o mínimo. Tá? Qual a unidade de medida? Miligramas por litro. Está aqui. Miligramas por litro. Está aqui avaliado, 2,6. Agora, vamos calcular, a partir desse ponto, qual é a nossa concentração em partes por milhão. Então, vamos lá. Agora a gente vai determinar, né, pessoal, o máximo e o mínimo foram determinados. Agora a gente vai calcular o título e lembrar da equação. Então, vou até mudar a cor da canetinha aqui. Está em verde. Está em verde aqui. Então, o título, representado pela letra tal, vai ser igual. É a razão, é a divisão entre a massa do solvente. O que é um solvente? Do soluto, tá? Massa do soluto, que é quem está em menor quantidade, no caso o cloro, tá? Dividido pela massa total, que é a soma das duas. A massa do solvente com a massa do soluto, tá? Massa total. Massa total do sistema. Então aqui, o que a gente vai ter? Vamos aplicar os valores aqui para a gente fazer essa determinação. Vamos lá. Qual é a massa total? A massa do solvente, eu já sei. Ó. Quanto de solvente eu vou ter? 2,6 miligramas a cada litro de água. Então, a cada litro de água, esse é o valor que eu vou ter de cloro, né? Segundo a média. Então, como é que eu faço para determinar? Eu sei a do solvente. Eu só preciso saber qual é a do... eu sei a do soluto. Eu só preciso saber qual é a do solvente. É isso que a gente tem que determinar. Então, se a gente sabe essa informação, falta só determinar essa outra. O que foi dito aqui? Ó? A questão traz que, considerando que a densidade da água potável seja igual à da água pura, então né, até o valor que a gente relembrou, então, se eu sei quantos litros, né, quantos litros eu tenho aqui nessa medida, eu consigo chegar na massa em gramas ou em miligramas que a gente tem de água. Então, vamos partir disso. A densidade da água pura é 1 grama a cada ml. Então, em 1 litro eu tenho quantas ml? Em 1 litro a gente tem 1000 ml. Então, em 1 litro de água eu tenho quantas gramas? 1000 gramas. Segundo a densidade da água pura, essa é a informação. Então, eu tenho 2,6 miligramas de cloro para cada 1000 gramas de água.
Porque para cada litro eu tenho 1000 gramas, tá? Porque eu tenho 1000 ml, cada ml pesa 1 grama, tá? Então tá aqui a informação. Eu vou ter 1000 gramas para cada, né? Em cada 1000 gramas temos 2,6 ml. Então tá aqui informado o nosso sistema. Então, qual é a nossa massa total? A massa total do sistema vai ser de 1000 gramas. Eu tenho 1000 gramas ali. Dentro dessas 1000 gramas eu tenho quanto? 2,6 ml de cloro. Para calcular o título, a gente vai aplicar os valores aqui. E aí o ponto que eu quero que todo mundo relembre é: as unidades de medida são iguais? Não. Se não são iguais, você não pode fazer a conta. Você só pode trabalhar com elas se elas forem iguais. E aí aquela coisa, ou eu transformo esse para grama, ou eu transformo esse para miligrama. Mas em cima e embaixo tem que estar igual. Então, para a gente ter sempre essa atenção com as unidades de medida. O que é que eu prefiro trabalhar? A gente já fez conversão de miligrama na última questão. Então, como é que converte? Pega esse valor e divide ele para 1000. Então, o valor que eu vou ter vai ser 0,0026. Se eu dividir esse valor para 1000, eu transformo ele em gramas, tá? Que é a quantidade em gramas que eu vou ter de cloro. E aí faço a nossa divisão pela quantidade de total, né, do solvente ali empregado. 1000 gramas. Tem que sempre lembrar que para fazer multiplicação, divisão, soma, subtração, você tem que estar com as unidades de medida igual. E aí é matemática. Tem aluno que prefere trabalhar com notação científica, então pode representar isso aqui, ó, 10 a menos 3. Ó. 1, 2, 3. 10 a menos 3. E aqui embaixo, 10 a terceira. Opa, 10 a terceira. 1, 2, 3. Pode fazer a conta, tem gente que acha mais fácil, eu particularmente também gosto de trabalhar com notação científica, lembrar das regras, né? Mas se não, tem como fazer por aqui também, tá? Fazendo a divisão entre os dois, a gente vai ter o valor de título. Então, a razão entre essas massas de 2,6 vezes 10 a sexta, tá? Vezes 10 a menos 6. Vou colocar dos dois jeitos. 2,6 vezes 10 a menos 6. E é matemática essa parte, não tem muito que a gente buscar. Tá? Não tem unidade de medida, vezes 10 a menos 6. Ou, né, apresentação matemática comum, e aí fica para quem gostar de trabalhar com um ou com o outro, que seria 0,000026. 26. E quando você vai passar as vírgulas para cá, para transformar em notação, dão 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ser de um dos dois jeitos. Fizer uma calculadora, se é uma calculadora científica, vai dar esse. Se é uma calculadora comum, ela pode dar esse outro resultado aqui. O que esse resultado diz para a gente? Quando a gente fala sobre título, a gente tem 3 possibilidades. Quando os valores dão só uma casa após a vírgula, né? O valor cabe aqui em uma casa após ou 2 após a vírgula, eu estou falando só percentual. Então, diz que tem uma partícula a cada 100 de solvente. Tá? Que a cada 100 partículas tem uma dessa, né? Da massa total. Quando a gente fala sobre 10 a menos 6, a gente está falando que existem 2,6 partículas de cloro a cada 1 milhão de partículas do sistema, né, da mistura.
Então, sempre que os valores, quando você fizer o cálculo de título, derem 10 a menos 6, derem nessa escala aqui, ou 10 a menos 6 representados desse outro modo, a escala que você pode representar ele é partes por milhão. Se der mais que isso, professor, a próxima escala é parte por bilhão, que é 10 a menos 9. Indica o quê? Que existe aquela quantidade de partículas a cada 1 bilhão de moléculas, de partículas do sistema. Então, o título não é uma unidade tão comum de ser utilizado para outras teorias da química, assim, os próximos conteúdos, mas que ele serve bastante para você fazer essa interpretação. Então, quando eu digo que tem 2,6 parte por milhão, estou dizendo que a cada 1 milhão de moléculas eu tenho 2,6 de cloro. Ok? Então, tá aqui. Esse é o nosso resultado correto. Tá aqui a nossa questão correta. Eu tenho 2,6 partes por milhão ou eu tenho 2,6 vezes 10 a menos 6. Diz a mesma coisa. Beleza? Então, vamos lá para a próxima questão. Para a gente encerrar com essa questão aqui, temos essa mais outra para a gente encerrar. Tá bom? Então, vamos lá. Essa é a questão 114. Então, nessa questão, o enunciado que eu tenho apresentado é: o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio em água é de 20 graus Celsius. Isso aqui é o conteúdo da nosso primeiro vídeo, solubilidade. Então, o coeficiente de solubilidade do sódio na temperatura de 20 graus Celsius é de cerca de 36 gramas a cada 100 gramas de água. Tá? Então, eu consigo dissolver 36 gramas de sal em 100 gramas de água. A fração em mol do soluto em uma solução aquosa saturada a essa temperatura é aproximadamente... Aqui a gente vai falar sobre a última das 4 maneiras que são apresentadas de maneira mais comum as concentrações, que é sobre as frações molares. Não são muito utilizadas em outros momentos para as teorias que vêm mais à frente, a maioria vai ser molaridade mesmo, mas ela cai em algumas provas, tá? Então, qual é a equação que representa? Fração molar é representada por X e ela pode ser a fração molar em relação ao solvente e ao soluto. No nosso caso, é a do soluto. Então, SL aqui. O que é essa fração? Ela é a razão, ela é a divisão entre o número de mols do soluto dividido pelo número de mols total, que é a soma do soluto mais o solvente. Do soluto mais o solvente. Então, nessa questão, a gente precisa saber qual é o número de mols. Quantos mols temos de água e quantos mols nós temos de sal. Então, se a gente fizer uma mistura, uma solução aquosa saturada a essa temperatura, eu vou ter quantas gramas? 36 gramas de sal diluídas, misturadas em 100 gramas de água. Então, aqui é determinar qual é o número de mols de sal, qual é o número de mols da água. Esse enunciado ele não te diz exatamente qual é as massas molares. Então, são casos de alguns vestibulares que podem ter alguma tabela, algum anexo ali, tá? Que o interessante sempre é ser informado disso. O da água é bem comum, a massa molar. O do sal, cloreto de sódio, também. Então, os valores eu já conheço, mas vocês com tempo de estudo também podem, mas não precisa decorar, sempre vai vir alguma informação adicional a isso. A maioria dos vestibulares vem com essas informações. Então, a massa molar da água nada mais é do que a soma da massa atômica dos átomos que constitui. Então, da água é igual a 18, porque o oxigênio pesa 16 e o hidrogênio cada um pesa 1. Então, dá 18 gramas por mol. Gramas por mol. O próximo é o sal, cloreto de sódio. Sal de cozinha, um dos mais comuns nos estudos, nos materiais. Então, ele vai ser a soma do sódio com o cloro e o valor é de 48
Opa, 58,4. 58,4, tá, gente? Só troquei aqui. Então, por isso que é sempre bom partir desse... Se tiver uma tabela periódica, olha na prova ou alguma tabela geral. 58,4. 58,4. Tá aqui. 58,4 gramas por mol. Então, nosso objetivo aqui é saber qual é o número de mols do soluto, que é o sal, qual é o número de mols do solvente, para que a gente calcule essa fração. Então, vamos lá, vamos começar calculando esse número de mols. Vou mudar a cor da canetinha para fazer esses cálculos, tá roxo aqui. Então, o primeiro passo vai ser isso. Então, vamos calcular o número de mols do soluto, que no caso é o sal. Então, como é que calcula o número de mols? Trabalhando da fórmula anteriormente, é a massa, a quantidade em gramas que você tem desse composto químico e a sua massa molecular. Então, são 36 gramas. 36 gramas dividido pela massa molecular, que é 58,4. 4 gramas por mol. Professor, eu preciso usar essas unidades de medida para as questões com alternativas, né? Os vestibulares que são objetivos, as questões, não tem essa necessidade. Mas é sempre lembrar que tem que estar na mesma escala, né? Se aqui tiver quilograma que tem que estar, se tiver miligrama que tem que estar. Para os vestibulares agora canetão, né, aberto as questões, aí você vai ter que trabalhar com essas questões. É bem melhor se trabalhar com as unidades de medida, fica até mais organizado o teu cálculo. Então, o número de mols que eu tenho em 36 gramas do sal, ele é igual a 0,62, tá? Aqui eu botei um valor aproximado. 0,61. Vamos botar assim. Na calculadora, manualmente dá 0,6164, que dá uma dízima, tá? Tá aqui o número de mols do sal. Então, vamos lá para o segundo. Agora não é mais do sal, agora vai ser do solvente, que é a água. Qual é o número de mols da água? O número de mols é a massa de água dividido pela massa molecular. Quantas gramas de água foram utilizadas na solução? 100 gramas. Gramas de água. Qual é a massa molar? 18 gramas por mol. 18 gramas por mol. O valor em mols desse solvente, né, no caso do SVzinho aqui, que é a água, vai ser o valor de 5,55 mols. Então, em 100 gramas de água tem essa quantidade de mols. Dá uma dízima também. Então, vamos deixar só duas casas após a vírgula, com valores diferentes de zero. 5,55. Agora é aplicar aqui. Como é que calcula a fração? Faz a divisão, né? Número de mols do soluto, que é o sal, dividido pelo número de mols total, que é do solvente mais o soluto. Vou mudar a cor da canetinha aqui, voltar para o verde. Então tá aqui, x, que é a fração do soluto. Professor, se for do solvente, aí só muda aqui, em vez de ser o número de mols do soluto, vai ser o do solvente, tá bom? Então tá aqui, vamos aplicar os valores. Então, número de mols do soluto, que é o sal, vai ser 0,61. 0,61.
O número de mols total é a soma do soluto, 0,61, mais do solvente, que é a água, que é aproximadamente 5,55. Então, ver matematicamente quanto é que isso vai dar. 0,61 dividido pela soma desses dois resultados. Por que eu botei em parênteses? Só para dizer que a soma tem que ser inicial, né? Primeiro a gente faz a soma, depois divide esse número de cima pelo resultado dessa soma. Então vai ficar 0,61 dividido pela soma de 0,61 mais 5,55. O valor é de aproximadamente 0,1. E aí a gente pode marcar nossa alternativa aqui, sendo a primeira alternativa, letra A. Então, gente, essa parte matemática é uma parte que pega muito no pé, então revisem, porque você não vai usar só para a prova de química, também entra na prova de física, na prova de biologia, nas outras provas, tá? Então, pessoal, para fechar hoje, eu vou comentar sobre outra unidade de medida que não é uma dessas três mais comuns, mas que é uma notação em percentual, tá? Vamos falar um pouco sobre ela para a gente fechar o vídeo de hoje. O último exemplo trata sobre essa notação, que é massa por volume em percentual. Essa notação, que é utilizada mais assim, no cotidiano, nos laboratórios de química, elas trabalham com essa proporção aqui. Ó. Quando é apresentado 0,9% mV, está dizendo que temos 0,9 gramas do material a cada 100 ml. Isso é uma regra estabelecida e pode ser massa-volume, pode ser massa por massa, pode ser volume por volume. Então aqui, como a gente está admitindo percentual, então eu estou dizendo que nós temos 0,9 gramas desse material a cada 100 ml do solvente, que no caso é água. Tá? Então esse é o uso dessa unidade de medida, que é comum, não é tão utilizada nos exemplos das teorias mais à frente, mas que é comum na área laboratorial, por exemplo, e algumas questões também caem. Então vamos lá para o enunciado para a gente fechar. O soro fisiológico é uma solução isotônica em relação aos líquidos corporais. Tá? Então, esse soro ele contém 0,9% na proporção massa-volume de cloreto de sódio, que é o sal, em água destilada. Sendo assim, a massa necessária de cloreto de sódio para preparar 500 ml desse soro é... Então, esse aqui é um exemplo de uma situação em que eu quero calcular a concentração. Então, como é que eu faço para calcular? É compreender essa razão que a gente conversou. Então, o que a gente conversou? Que quando vem assim, 0,9% mV, a gente está falando de 0,9 gramas a cada 100 ml de líquido, no caso da água. Né? ml de líquido. É isso que representa. Tem casos, pessoal, em que isso aqui vem na frente uma unidade de medida. Quando não vier, é certeza que é grama a cada 100 ml. Mas ele pode vir, por exemplo, com miligrama. Pode vir. Aí vai ser o quê? 0,9 miligramas a cada 100 ml. Quando for massa-massa, vai ser aquele valor em gramas para cada 100 gramas do material. Ok? Quando for volume, for VV, vai ser aquela quantidade em ml para 100 ml do material. Esse segundo aqui é sempre avaliado em 100, porque é percentual, então diz que é uma parte de 100. Ok? Então sempre vai ser segundo 100 gramas, 100 ml, depende da nomenclatura ali utilizada. Tem mais exemplos lá no banco de questões para vocês trabalharem nisso, tá? Deixa eu só apagar aqui para não confundir. Então, está aqui a nossa razão, a nossa proporção já conhecida. Então, o que a questão pede? Eu quero saber quantas gramas são necessárias para preparar 500 ml de soro fisiológico. Então,
são 0,9 gramas para cada 100 ml. Para fazer 500 ml, vai ser X aqui que eu quero descobrir. 500, né? 500 ml. Vamos fazer uma regrinha de 3 aqui. Multiplica X vezes 100, então fica 100x. 100x é igual a 0,9 vezes 500. Então, 0,9 vezes 500, que dá 450. Então, x vai ser a divisão, né? 450 dividido para 100. Então, o valor que a gente vai ter aqui, dividido para 100. O valor apresentado aqui é um valor de 4,5. Então, para fazer 500 gramas desse nosso soro fisiológico, é necessário 4,5 gramas de sal do cloreto de sódio, sendo então a nossa letra A. Então, pessoal, esse era o vídeo que eu tinha sobre as questões dessa nossa segunda temática da aula 2. Dê uma olhada lá no banco de questões, se eu não me engano, são 123 questões no total. Qualquer dúvida sobre essas questões, leve lá na aula ou sobre as outras também. A gente está aqui para tirar essas dúvidas, tá? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.